Ok. Enquanto recuperiamo continuiamo a pregare. Giovane,
Essa filho para vai morrer para agentes.
complicare. Si dosterò gas.
Est-ce que tu as parlé sur le bébé? Je suis dans le vide. Romina bébé, descuidar vida, tudo que tem bondade
homem na vida, desfrutar vida, tudo que tem vontade de Deus. Se homem na vida, desfrutar vida, tudo que tem vontade de Deus. Que pura valor na vida mais de Deus, mas que pura valor no coração mais de Deus, mas que pura valor na vida mais de Deus, mas que pura valor no coração mais de Deus. Deus não consegue ter agradecimento por coisas grandes que está fazendo na vida. Por favor, acompanhá-lo, não gabal, para a maneira que não te deslocar de um lugar para outro. Obrigado pelo trabalho que está partindo cada dia. Obrigado pela força que está renovando dentro de nós. Senhor, não entregou esse prato oferta por diante. Abençoa os filhos que nos testemunham desse prato oferta. Pai, filhos que têm a maneira, abençoa eles. Obrigado por esse mais para a casa. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Podemos encontrar pessoas. Bom, senão não vai ouvir palavra de Deus, menos barulho. Alô, meninos? Não fazer silêncio, não ouvir palavra de Deus, bom? Paz, Senhor, irmãos, hoje fim dessa conferência de Natal. Hoje não na papel de dois lugares muito importantes na Terra. Você viu como assim conta voz? Bona começa a contar a manga dela. Dois lugares mais importantes nesse mundo que Deus compôs. Primeiro, não fala de Edém. Segundo, não fala de Belém. Então, tudo dois. Mais importante, o som de ensino, morte, o som de ensino, vida. É que mandamos para nós ouvir, né, dos lugar importante, o homem vive. Primeiro, não vamos falar de
Éden. E tem uma zona que Deus comprou chamada Éden, e fazia um jardim lá, da palavra jardim de Éden. Não se vê como Deus, nesse trabalho de criação, sexto dia, e com polimárias, e com o homem. Bíblia falando como é com o homem, e pôr lá no jardim de Éden. Naquele momento que como o homem que tem pecado que tem nessa vida. Deus sempre está dialogar, está conversar com o homem cada tarde, até Deus olha como homem que purifica só e fazer um companheiro que serve. Então, mas Deus dava a eles ordem. Falei isso como, aliás, Adão que dá ordem. E falar tudo árvore, fruto de tudo árvore na jardim. O pude comer, mas menos fruto de árvore de conhecimento de bem e do mal. Para ver tempo não comer com namoro. Então, serpente, Bíblia falando como se uma quiser limária, mais dinheiro entre tudo e limárias, e vai para Eva. E fazer-lhe essa pergunta. E falar assim, é verdade que Deus fala para que eu comer fruta de tudo árvores no jardim? Então, logo a mulher responder, falar assim, não pode comer fruta de toda árvore no jardim, mas fruta de árvore que está na metade do jardim, Deus fala, para que não comer, nem para que não tocar nela, para que não morrer. Mas a serpente fala assim, mulher, boca não morrer, para ver Deus se me comer. Dia que vou comer de fruta, vou olho na árvore, vou nascer sumer, vou não conseguir bem comer. No versículo 6, no livro começar capítulo 3, ele fala, mulher, olha, que árvore comer, e bom para comer, e bonito nesse olho, e comer, e diga, para dar entendimento e tirar-se fruta e comer também e dar-se homem. Lá, pecado entra. É que manda e lugar a partir de lá, não pode falar humanidade pecar contra Deus. Lugar que era lugar que Deus passeava para vir visitar o homem. Então, nesse capítulo de Gênesis, capítulo 3, e mostrando como esse caos, Éden foi lugar de queda do homem. E serve como a pecado entra, homem cai. Homem desobedece a Deus. Mas Deus tem um plano para o homem. Esse, se nós ouvimos na Gênesis 3,15, e fala como não põe inimizade na metade de boa com mulher, na metade de bujoção de mulher, e na maçã na cabeça, ou na morder na calcanhada. Então, Deus prepara a salvação. Se plano para poder salvar a humanidade, de qual forma? Bujoção de mulher. Que na vez salvar a humanidade que serve Jesus. Mas se nós vamos Belém, na Mateus 1, versículo 20, 21, nós vamos na Éden, pecado entra, mal entra. E o homem está condenado, Bíblia falando como homem cercado de jardim, para ver aquele pecado de Adão. Mas lá na Belém,
E outro lugar que não tem vida para Jesus Cristo para ele. Na Mateus 1, versículo 20 e 21, e falar assim: você tem um menino, você tem um filho, você dá o nome de Jesus, e não salva-se o povo de seu pecado. Então, ele mostra como não é homem pecado, homem cercado na presença de Deus. Mas na Belém, Deus manda Jesus para perdoar, para poder morrer, salvar pecadores de seu pecado. E plano de Deus e cumprir depois de mais de 1000 anos. É como na Romanos capítulo 5. Na Romanos capítulo 5, Paulo estava na papel de dos cabos. E fala assim, versículo 12: pecado entra no mundo para a vida humana. Nós já, nem lá que o pecado entra para a vida do homem e te sequer morto. Então, Edém tem sido morto. Jardim de Edém tem sido morto. Assim também morto passa para tudo gente, para virtude pecado. Dá nós tudo, uma raça humana, uma filha de Adão, no céu, tudo pecadores. Para de pecado de Adão, e assim, no céu, e não há pecado que ele faz. No versículo 13, ele fala assim: pecado estava no mundo antes de lei dado, no mundo, mas no decorrer que tem, pecado que está levado em conta. E fala, desde Adão até Moisés, mundo reina, mostrando como tudo gentes é condenado à morte para via de pecado de alguém que se Adão. Mas, é como não fala. E Edém, jardim de Edém, e lugar onde o homem caiu, e lugar onde o homem condenado, e lugar onde que morto e reina. A partir de lá, morto e reina. Lembra de tudo que ele disse. No versículo 15, do próprio livro Carta de Romanos, se fala assim. E fala, por sendo que Deus parte e que assuma que pecado de Adão. Aquilo que Deus dá, e que é igual àquilo que Adão dá lá na Edém, para vir de pecado. Mas manga de gente morrer para vir de pecado de um homem, mas a favor de Deus e mais grave. Suma também, por sendo que parte, manga de gente para vir de favor de um homem e Jesus Cristo. Então, nós já, na Belém, e passe alguém que disse vida para nós, que pediu e dá vida. Então, enquanto lá no jardim não é até pecado, não é até morte, mas ali na Belém não é até vida, não é até salvação. É comandar, eu falo como e dois lugares muito importantes, mas um dá vida e outro dá morte. Aquilo que dá morte e aquilo que Adão e pecado, e disse morte para tudo e gente. Aquilo que dá vida e aquilo que Jesus disse para nós tudo, para nós poder ter vida por atacar. Aquilo que você está. É comandado na Romanos, capítulo 5, versículo, aliás, 6, versículo 1 a 23, mas não é o versículo 23. E fala assim como pagamento de pecado e morte. Adão, pecado que fazia, que pagamento de morte. Mas fala como mas aquele que Deus está dando de graça e vida para acabar para via de Jesus Cristo.
Então, em dois lugares diferentes. Primeiro, não há pecado, não há morte, não há condenação. Segundo área, ou seja, segundo lugar, não há vida, o que acaba através de Jesus Cristo. É como anda na Romanos 8, versículo 1. Paulo fala assim, e que tem condenação para aqueles que ligam com Cristo, Jesus. Para ver o que? Lê na Jardim de Edém, no ser condenado, no pecado, no cercado, Adão cercado de jardim, o Eva. Mas lê na Belém, não é essa salvação. E mais não está condenado para ver de Jesus Cristo, não está ligado a ele. Então, quem está ligado com Cristo, e que está jamais, e que sempre jamais condenado. Para ver Cristo e morrer nesse lugar e dar vida para o catacão. É como anda Paulo ali no papel de carta para Romanos, se fala assim. E que tem condenação para aqueles que ligam com Cristo Jesus, o que até anda conforme a vontade de seu corpo, mas conforme o Espírito, não pode olhar. Na Edém, que foi natureza humana, pecado, mas ali, na Edém, é sendo espiritual, vida com Deus. E fala assim, para ver poder do Espírito, que te vida junto com Cristo Jesus, livrando do poder do pecado e do morte. Então, lê na Belém, suma que a Bíblia mostrando como não quer ser jamais condenado. Para ver de quê? Poder que está na nós, poder de Cristo, livrar-nos de condenação, o não ser já condenado ali na Jardim de Edém. É como a gente fala assim, Deus faz aquilo que lei que pode fazer, de maneira que não a natureza fracasse lei. E manda-se filho, o corpo suma no corpo de pecado, para ser sacrifício para pecado. Então, Deus, para poder salvar a humanidade, e manda-se filho, o corpo de pecado, o corpo do homem, para ele morrer, e morrer para vir de nós. É como a gente fala assim, para ser sacrifício para pecado, também para ir condenar pecado na não natureza. Então, a partir da morte de Cristo, de fazer com que a natureza de pecado está condenada nele, condenada. Então, a nós mais não vai ser jamais condenado. E falar, para mandamento justo de lei, pode cumprir na nós. O cana é andar na vontade do corpo, mas na vontade do Espírito. E fala, aqueles que não andam na sua natureza, seu pensamento trabalha com a força da natureza. Então, a nós, no castigo jamais, não anda na natureza humana, mas não está andando na natureza espiritual. Agora ele fala assim como, se aqueles que não andam na natureza humana, seu pensamento sempre está levando nas coisas humanas. E fala assim, mas aqueles que não andam no Espírito, seu pensamento trabalha com a coisa espiritual. Então, em dois lugares diferentes. Outro, e não carne, não natureza humana, que seja do Edém. Outro, e não vida espiritual, não área espiritual, por Deus. Nós não andar e na natureza do Espírito de Deus. E fala também como a voz, quando anda na vontade do corpo, mas fala a voz, o cana anda na vontade do corpo, mas na vontade do Espírito. Se na verdade o Espírito de Deus está na voz. Então, lê na Belém, o Espírito de Deus está em nós,
está naquilo que nada, não na vontade de si corpo. Então ele fala e mostrando como não caça mais nada na vontade de próprio de nós. Então, esses dois lugares diferentes. Primeiro, não olhar, de que o pecado entrar, de que o homem cai, de que o homem condenado, de que o homem expulsado. Na Belém, e nasce Jesus Cristo veio e dando vida e dando reconciliação. Vós não tem nova vida com Deus. Então, a nós não gasta mais na Edém, mas nós não está na Belém. É como andar, hora que não festejar Natal, e para sentir daquilo, olha como não gasta mais na Belém, na Edém, mas não está na Belém. Para Deus se abençoar. Dona Baiola. No papel, está no céu, não fala obrigado, Senhor, para o fascínio sair do mundo de escuro para o mundo de luz. O fascínio sair de pecado para a vida. Através de boa-vinda nesse mundo, vou morrer na cruz, para não poder alcançar vida com catacaba. Senhor Jesus, muito obrigado por esse privilégio de dar a nós, não poder viver como filhos de Deus, e não mais como filhos de Adão. Babia, antes que não consigo, não tem a natureza humana, não te vive na natureza humana, não te anda na natureza humana, mas não consigo, o Espírito Santo te ajudando para não andar na natureza espiritual. Para não poder viver, suma filhos, eu vou comprar, vou salvar. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio. No nome de Jesus, mora. Amém. Obrigado, irmãos. Ditos. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Ele mantém a crente, né? Aquele lugar que você é uma noite, não está falando paz. Para que eu vou acompanhar a paz. E então, a comissão já tem um tipo de informação que tem a ver com 2 anúncios que não tem a ver. Esse primeiro anúncio tem um assunto de celebração de passagem do ano na escola de ser na campus, na formatura não está acontecendo lá. Cambanha seriano